No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Muito bem, estamos chegando com o nosso Saúde e Bem-Estar e hoje para falar de algo muito interessante. Você sabe o que é acupuntura? Você sabe para que serve? O que pode ser tratado através dessa técnica? A gente vai tentar entender um pouquinho mais sobre isso, ver os benefícios que isso pode trazer para a sua vida no seu dia a dia. Quem vai nos ajudar aqui no nosso programa de hoje é a Silmara Harumi Nomoto. Ela que é acupunturista, experiente na área, atua aqui na cidade de Dourados, vai explicar um pouquinho para a gente a respeito dessa técnica. Seja bem-vinda, Silmara. E eu, claro, a pergunta para a gente começar, até é importante para que as pessoas entendam um pouquinho sobre isso, o que é a acupuntura e falar um pouquinho da origem sobre isso. Eu sei que é algo milenar, né? Que é interessante que as pessoas talvez achem que é algo novo, mas não, nós temos pelo menos 1000 anos de história e aplicação da acupuntura. Seja bem-vinda. Obrigada. Exatamente, a China antiga, lá há mais de 2, 3 mil anos atrás, o pessoal já fazia o tratamento, né, dos imperadores, enfim, com... na realidade, na época não eram bem agulhas. Sim. Eles pegavam pequenas partes de bambus e faziam em pontos específicos para melhorar os sintomas. E era tão curioso, né, que eles poderiam apenas acessar as mãos e os pés do imperador. Então, através de pontos adequados, sim, enfim, eles conseguiam fazer esse tratamento. Ou seja, que bacana uma história. E isso depois foi evoluindo ao longo do tempo e, obviamente, acabou sendo implementado, porque você estava dando esse exemplo, só podia, e por questões de tradição, tocar a mão e pés do imperador, mas que, obviamente, depois foram entendendo que outras partes do corpo também seriam mais efetivas dentro daquilo que se buscava em termos de tratamento, né? Sim, sim. Hoje em dia, com o avanço da medicina, né, a medicina tradicional chinesa foi aí agregada, introduzida na nossa cultura ocidental e aqui no nosso país, né, é uma especialidade médica. Então, sim, a gente tem toda uma responsabilidade médica, né, diante daquele problema. Sim. Então, a gente não se baseia apenas, né, ali nas características que a gente sabe que ocorre dos desequilíbrios dos órgãos energéticos. A gente também vê o quadro como um todo, né? Perfeito. Utilizando também o conhecimento da medicina ocidental, da nossa medicina tradicional. Você está falando da medicina tradicional e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Se houve resistência no primeiro período de reconhecer a acupuntura também como parte da medicina e como está isso hoje, essa integração realmente que se faz entre essa técnica utilizada por vocês e a medicina tradicional. Hoje no Brasil já avançou muito em relação a isso, a esse trabalho conjunto entre os dois setores? Com certeza. Mais ou menos na década de 70 que o presidente lá dos Estados Unidos, o Nixon, trouxe essa técnica para o Ocidente. Sim. E a partir daí que evoluiu as pesquisas, os ensinamentos e o reconhecimento. Aqui no Brasil é bem recente, né? Sim. Então, agora, como especialidade médica, enfim, a gente não tem ali 30, 35 anos. Sim, perfeito. Como você traz essa técnica, que é uma técnica oriental, geralmente técnicas orientais, elas aliam sempre aquilo que é a própria técnica, o estudo da medicina, com essa própria ligação com a natureza, né, esse contato, essa questão de energia também é muito pensado pelos orientais em relação às suas técnicas. Eu queria que você falasse um pouquinho dos princípios básicos, né, por trás dessa técnica, né, como a questão dos meridianos, da energia vital, funciona junto à aplicação da acupuntura. A acupuntura trabalha com o nosso corpo energético, então o ser humano ele é composto por um corpo mental, que são as nossas emoções, a parte física e o corpo energético. O que faz a intermediação entre as nossas emoções e o nosso corpo físico é exatamente esse corpo energético. Então, muito das emoções, por exemplo, um quadro de ansiedade, acaba provocando aí taquicardia, sim, aqueles tremores nas extremidades. Claro, isso tudo tem uma explicação fisiológica do ponto de vista ocidental. Sim. Mas na medicina chinesa, a gente entende que essa ansiedade, ela também provoca vários desequilíbrios no corpo energético. Sim. E é aí que a gente consegue atuar.
E aí, interessante, quando você fala desse desequilíbrio no corpo energético, isso vai se irradiando para as questões físicas, né? Ou seja, às vezes problemas que têm a origem, de repente, psicológica, desenvolve. Tem pessoas que têm dores que muitas vezes foram oriundas disso, problemas estomacais e outras tantas, por conta dessas situações e que precisam ter um olhar especial sobre isso, né? Exatamente. Muitos dos meus pacientes eu recomendo também fazer psicoterapia, fazer meditação, alguns ajustes com a dieta junto ao nutricionista. Sim. Então o tratamento com a acupuntura não se baseia somente nas agulhas, é toda uma mudança de estilo de vida, uma mudança de insight, da forma como se pensa. Isso é bem interessante. Quando eu estava falando aqui da questão até de como se tratar esse tipo de questão, a gente falou da questão da medicina tradicional, como é que chama a acupuntura? De técnica, digamos, de terapia? Qual é a maneira correta da gente enxergar essa atividade? A gente enxerga como um tratamento, né? Então, assim como um tratamento, por exemplo, para uma dor nas costas, né? Que aí envolve fisioterapia, mudança aí de exercício físico, enfim, medicamentos, a acupuntura também é um tratamento. Correto. Então, dependendo da doença, a gente inicia com sessões mais frequentes e ao longo do tempo isso pode ser espaçado até que a pessoa fique bem. Né? Então, é um tratamento. Perfeito. E ainda está falando sobre tudo isso, até para entender melhor, para quem está nos acompanhando, entender de que forma a acupuntura pode ser utilizada no seu dia a dia. Desculpe, ainda mais uma vez, traçar paralelos e comparações com a medicina tradicional. Porque a medicina tradicional, por exemplo, você tem médicos que são especialistas em determinadas áreas. Você tem o cardiologista, você tem, você falou agora de nutricionista, enfim, de cada setor para tratar determinadas áreas da nossa saúde. A acupuntura, ela pode tratar que tipo de doença? Existe separação? Tem algo que não é tratado pela acupuntura? Ou ela pode abranger um leque maior aí de enfermidades, por exemplo? Nossa, a acupuntura ela é tão incrível que a gente consegue tratar desde uma criança até um idoso, né? Então, a gente tem uma ampla gama aí de doenças que a gente pode atuar. Tem alguns casos, por exemplo, em casos mais graves, quando o corpo físico já apresenta lesão, já apresenta uma doença instalada, aí a gente consegue melhorar os sintomas, mas de alguma forma a gente consegue ajudar o paciente. Sim, né? E é por isso que se fala dessa questão da própria integração, né? Porque vocês fazem exatamente essa questão de sintomas em paralelo à medicina tradicional que vai dar continuidade, não precisa separar uma coisa da outra, né? Exatamente. Por exemplo, nos pacientes que têm câncer, a gente consegue aliviar pelo menos as dores, melhorar os sintomas de vômito, que muitas vezes é bem comum quando eles fazem quimioterapia. Então, assim, tem muitas atuações que a gente pode fazer. E até dentro disso que você está colocando, e trouxe até esse exemplo da questão do câncer, a gente falou agora há pouco que nós somos feitos de energias. Quando você recebe um diagnóstico como esse, é sempre pesado psicologicamente. E é obviamente que você cai um pouquinho esse teu campo energético por conta de saber de como você vai administrar com isso tudo e o próprio tratamento, que às vezes ele é um pouco mais complicado. A acupuntura, nesse sentido, ela pode, inclusive, dessa questão psicológica, dessa questão de energia, trazer para a pessoa a energia suficiente, inclusive, para ela passar por esse processo que talvez seja longo, né? Sim, ela atua bastante nos quadros emocionais. Então, a gente consegue, aí, junto com a psicóloga, com o psiquiatra, né, no caso dos pacientes oncológicos, como um conjunto. Então, a gente dá esse apoio e a medicina chinesa consegue aí fazer uma melhora nesse equilíbrio energético que a pessoa consegue melhorar e ultrapassar essa depressão, esse quadro de frustração, enfim, que é tão complicado, né? Pois é, até ainda aproveitando para falar dessas questões aí emocionais, e aí a gente tem hoje, talvez seja o mal do século, eu já vi muito falando sobre isso, a questão da própria ansiedade. E, obviamente, a ansiedade, ela gera outras coisas. A insônia é uma consequência disso tudo. E a gente tem desenvolve outras questões por conta da própria ansiedade. Então, com esse tratamento de acupuntura, a gente, por tratar de pontos do corpo, de energias, são tocados pontos que vão fazendo com que a gente libere dentro do nosso organismo aquilo que é necessário para isso ser gradativamente amenizado. É isso que a gente pode entender nesse sentido? Sim, a gente tenta reorganizar essa energia do próprio paciente,
né? Tem algumas técnicas que a gente consegue fazer com que a gente fortaleça mais essa energia, alguns alimentos que a gente também faz, né? Mas, assim, a ideia realmente é tratar de forma que o próprio paciente consiga aí, ao longo do tempo, se reequilibrar. Muito bem, claro, a gente está falando de algo assim que é bastante complexo, a gente imagina, e até é interessante que você fale sobre isso, porque alguém que resolva ir lá conhecer um pouquinho e fazer esse tratamento lá contigo, por exemplo, na sua clínica. Nós somos, é natural nosso do ser humano de querer a coisa imediata, resultados imediatos. Olha, aquilo que demora muito, a gente não tem muita paciência. Mas é importante saber que esse tratamento precisa de um tempo adequado, até porque é a própria energia, é o próprio corpo que precisa responder. Isso varia de paciente para paciente, dependendo do que ele foi buscar a respeito desse tratamento? Sim, é muito interessante. Existem algumas técnicas que a gente consegue, dependendo, claro, da doença, né, do problema, que a gente consegue melhorar praticamente em 10, 15 minutos. Sim. Então, uma coisa maravilhosa, assim, né? Chega pacientes com crise de enxaqueca, a gente põe alguns pontos, deixa o paciente em repouso e dali 20, 30 minutos o paciente está bem, sem precisar tomar nada de medicação. Então, sim. Mas a periodicidade, o tratamento contínuo, evita, por exemplo, que tenha novas crises, né? Então, sim, tem o tratamento mais paliativo, agudo, mais rápido, agudo. Isso, e a possibilidade, sim, de evitar ter esses quadros dolorosos. Mas é possível traçar, por exemplo, um número mínimo de sessões, porque até por conta de estudo que você está me dizendo, porque às vezes se você não faz ali aquilo que é mínimo necessário para essas energias serem liberadas, obviamente que você não tem os efeitos, e aí você tem o contrário dele achar que aquilo não vai funcionar para ele. Tem um número mínimo que é o indicado, claro, não é obrigatório, mas o mínimo que é indicado por vocês dentro desse trabalho? Então, isso não existe um número mínimo. Na realidade, em alguns casos, a gente consegue tratar tipo, com 1, 2 sessões, né? Mas é interessante o acompanhamento médico, né? Sim. Às vezes, uma técnica, ela é, assim, as pessoas acabam não acreditando na técnica por ter realizado com um profissional não habilitado ou não experiente e acaba achando que não, a acupuntura não funciona. E não é bem assim, né? Perfeito. Então, acho que isso a gente precisa considerar também. Muito bem, Silmar. Quem está nos acompanhando aí, obviamente, está vendo a imagem aqui junto com a gente, lá de muitas agulhas lá na pele e tudo mais. E não seria nada diferente se eu não perguntasse isso para você. E que tem muita gente que tem essa dúvida. A introdução dessas agulhas, a pessoa sente dores, é desconfortável? O que você pode falar a respeito disso para quem olha para a imagem e se assusta de tantas agulhas no corpo, né? Na realidade, assim, a gente tenta evitar muitas agulhas. A gente faz apenas o necessário, né? E dói? Não dói, porque elas são muito finas, são menores aí do que um fio de cabelo, né? Muito mais finas. Então, assim, a questão da técnica também, isso também ajuda, né? E a gente sempre vai falando com o paciente, se sentir dor não está adequadamente colocado, aí a gente reposiciona a agulha, tá? Sim. Mas assim, não precisa ter medo, né? Sim. Existem outras possibilidades de técnicas, né? Por exemplo, a que a gente faz na orelha, que é a auriculoterapia. Alguns casos a gente pode fazer com eletrodos, que a gente gruda na pele. Então, e faz com eletroestimulação. Então, existem outras possibilidades além propriamente das agulhas. Perfeito. Então, mas é importante você saber. Então, não tem essa questão, não tenha medo. Pode ir lá experimentar. E quais são, dentro do teu entendimento e pela tua vasta experiência dentro desta atividade, além desta questão que às vezes as pessoas colocavam isso assim, de repente como um mito, que de repente podia sentir dor, o que você entende talvez, não sei se preconceito é a palavra adequada, mas a resistência das pessoas em de repente experimentar esse tratamento pela acupuntura, o que você acha que talvez tenha impedido ao longo do tempo as pessoas buscar esse tratamento alternativo? Eu acredito que é o conhecimento mesmo, do quanto que a acupuntura ela tem efeito, né, tem respaldo na ciência, né? Existem vários trabalhos, enfim, que os pesquisadores conseguiram comprovar a eficácia desse método. Eu acredito que no nosso país, principalmente, é a divulgação mesmo, do para que serve, como que funciona, se dói, não dói, porque muita gente tem medo, isso é muito comum. Aí depois que eu faço a primeira agulha, fala, nossa,
já foi e nem sente, né? Então é bem isso mesmo, o medo e a falta de divulgação. Muito bem, Silmara, você falou agora há pouco que me chamou a atenção que é algo fundamental, que acho que todos devem ter essa preocupação na escolha do profissional, né? Porque a gente sabe tudo, e não é na acupuntura, mas qualquer área que nós vamos buscar um atendimento, de saber escolher esse profissional para que seja um profissional qualificado, que tenha todas as atribuições do qual tem de se ter para essa técnica, para trabalhar com a acupuntura. Qual que é a formação, o que esse profissional precisa apresentar, né, em termos de características, para que nós, como pacientes, falem, esse está credenciado, nesse é de confiança? A acupuntura é uma especialidade médica, né? Então, a gente, além do nosso CRM, a gente tem um número de registro de especialidade. Então, os médicos acupunturistas que têm essa habilitação têm esse número de RQE, né, que é o que a gente fala. Então, oriento buscar, né, ou mesmo nos sites próprios do Conselho Federal, Conselho Regional de Medicina, vai estar lá especificado se a pessoa é ou não habilitada. Sim, ou seja, para ter essa especialização, assim como qualquer outra área da medicina, ele vai ter um período lá em que ele vai se dedicar exclusivamente a esse tipo de aplicação. E aí, óbvio, também aquilo que é importante, né, quando a gente vai, de pesquisar sobre um profissional, né? Quanto tempo, ouvir pessoas que já passaram por aquele atendimento, para que você vai tenha essa segurança e tranquilidade de que efetivamente aquilo vai contribuir para você e não será um peso, né? Sim, exatamente. Muito bem, vamos falar um pouquinho de contraindicações. A gente está falando aqui, e quando a gente falou do quão bacana é, de quão importante é a acupuntura, do quanto esse leque de doenças podem ser tratadas, mas tem sempre aquela pergunta: existe algum caso, alguma situação em que a acupuntura não é indicada, que é melhor de repente esperar determinados momentos? O que você pode falar sobre contraindicações da aplicação da acupuntura? O que é contraindicado, por exemplo, o paciente que tem algum distúrbio de coagulação. Então, o paciente que está fazendo um tratamento oncológico e ali está com umas plaquetas muito baixas, a coagulação está difícil e fica cheio de hematoma e a gente realmente não faz. Sim. Outro caso é da eletroestimulação, que não pode ser feita em quem tem marca-passo, né? Principalmente na região do tórax, que é muito pela proximidade. Sim. Né? Então, e nos casos de infecção de pele, não se aconselha fazer ali a puntura, né, nos locais onde está com infecção. Muito bem. Você falou há pouco, quando a gente começou com o nosso bate-papo, de que ela é tão mágica que pode ser utilizada de bebês até pessoas da terceira idade, pessoas mais idosas, né? O público que mais procura, geralmente, talvez seja intermediária essa situação, me corrija se eu estiver errado, e em bebês especificamente, porque, por exemplo, nós adultos, nós temos já aquele objetivo, vou tratar isso, eu vou buscar para isso. O bebê fica pela subjeção de outros, ou por diagnósticos, talvez, que tenham vindo de outros profissionais. Seria essa a forma que é indicada a acupuntura em bebês? Em bebês, assim, eu não tenho uma larga experiência desse tratamento, né? A gente tem uma técnica com laser, que é possível utilizar, né? Eu não faço essa técnica, mas com agulhas a gente aí já fez alguns tratamentos. Entendi. A de menor idade que eu tratei foi de 5 anos, a paciente, nossa, super tranquila, e foi por um quadro aí de agitação, de problema de ansiedade, e acabou melhorando o comportamento. Muito bem. Ô Silmara, esse tipo de tratamento e esse tipo de técnica, óbvio, todo mundo que passa por ele, como que faz qualquer tratamento, busca qualidade de vida, né? E que talvez hoje seja o grande anseio da população contemporânea que nós temos. A nossa correria do dia a dia, são muitas coisas que acabam nos afetando e a gente é afetado por esse meio. Ou seja, a acupuntura também pode contribuir muito para isso, para essa nossa qualidade de vida, independente de qual seja a doença que você esteja tratando, né? Exatamente. Eu tenho pacientes que estão bem e, para manter a saúde, fazem pelo menos a cada 15 dias a sua acupuntura para ficar tranquila, manter o sono bom, ficar com um humor bom, né? Então, isso é o que a gente busca, ter saúde. E quando você alcança essa saúde, né, que você consegue fazer exercício físico, está comendo bem, vem a acupuntura, doutora, só vim aqui para manter, tô bem. Sim. Ok, ótimo. Isso é o que a gente mais gostaria que os pacientes tivessem, qualidade de vida. Sim. E quando a gente fala de busca de qualidade de vida e que as pessoas têm a possibilidade de ter acesso a esse tipo de situação,
quando a gente olha para o nosso país e que às vezes as pessoas não têm acesso, aí você falou agora há pouco da dificuldade do conhecimento sobre a técnica, mas às vezes a gente vê tantos investimentos por parte de governos, dos órgãos responsáveis pela saúde, exatamente lá no tratamento de doença, quando deveria ser investido exatamente na prevenção. Você também compreende que seria importante que o poder público tivesse um olhar diferente em cada vez mais incentivar que as pessoas buscassem esse tipo de tratamento, esse tipo de técnico, para evitar inclusive gastos lá no futuro? No futuro, com certeza. Para você ter uma ideia, em Campo Grande tem até um curso, né, que os acupunturistas fazem para os generalistas que trabalham nos postos de saúde da atenção primária, para eles pelo menos terem ali a possibilidade de fazer a auriculoterapia, que já é uma técnica que ajuda no quadro de dor, para quadro de depressão, de ansiedade, para dores. Então são coisas tão simples e que às vezes realmente falta conhecimento até do poder público. Sim. Aqui falando da parte da aplicação desse tratamento, a gente falou da questão das agulhas, você falou agora também, agora há pouco, de repente, de outras técnicas que são utilizadas, aí pode ser até de outras formas. Também é possível fazer esse tratamento com essas técnicas aí, aliado a isso, medicamentos, de que forma isso é feito, se existe algum tipo de medicamento natural, enfim, se lança a mão também às vezes de medicamentos químicos. É possível ser feito através de vocês da acupuntura também esse apoio através de medicamentos? Sim, é possível, né? Existe até uma outra especialização, que é o tratamento específico com fitoterapia, que seriam aí medicamentos naturais, né? Eu estou estudando essa parte, breve estarei aí atuando também como fitoterapeuta e acho importante, né, tá aliando. Nesse momento, o que eu faço? Eu como médica, sou clínica, sou intensivista, eu faço uso aí de medicamentos aí alopáticos normais que a gente utiliza, né? Mas breve teremos novidades. Ô Silmara, quando a gente fala com você aqui a respeito da acupuntura e que você está falando sobre o assunto, é notório e visível que você é apaixonada por essa técnica, né? Sim. Em que momento dentro da tua área de trabalho você se apaixonou por isso? Olha, eu quero me especializar nisso, eu quero buscar conhecer um pouco mais sobre isso. Como é que isso mudou a tua vida dentro da tua trajetória como profissional? Bom, tudo começou com a Silmara doente, né? A Silmara doente, num quadro de síndrome de burnout, e eu acabei aí aliando ao tratamento com psiquiatra, psicólogo, com meditação, busquei acupuntura, foi um apoio fantástico e eu não acreditava. Sim. Aí fui estudar para entender como que aquilo podia me ajudar também, e a partir daí, e por experiência própria, acabou que eu me encantei. Sim. E como é tão grandiosa, né, da gente conseguir tratar N problemas, isso me deixou ainda mais feliz de estar buscando e podendo ajudar outras pessoas com uma técnica tão incrível, né, sem efeito colateral. Isso que é incrível. Sem dúvida. E até por conta exatamente disso que a gente falou agora há pouco, de repente, o acesso das pessoas a esse tipo de tratamento, essa alternativa de tratamento. Eu também fui, inclusive, pego de surpresa aqui, fiquei sabendo que agora, no teu caso, você atende, por exemplo, um plano de saúde, que é talvez o plano mais conhecido de todo mundo, que, por exemplo, a Unimed. Isso é importante, é um passo além daquilo que a gente estava falando, para que essa possibilidade chegue a outras pessoas também, que até então era tanto quanto mais limitado, né? Sim, eu entrei no convênio esse ano, né? Por enquanto eu só estou atendendo realmente Unimed, os particulares, mas assim, houve uma grande procura, né? Isso é ótimo, os pacientes estão bem contentes e satisfeitos com o meu trabalho. Muito bem, nós estamos caminhando aqui já para o final do nosso bate-papo, e quando o papo é bom, passa rápido, a gente nem percebe, né? Talvez até mais rápido que a sessão de acupuntura lá, que a pessoa também sai aliviada de lá. Queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando, queira conhecer um pouquinho mais dessa técnica, de que forma ela funciona, se ela vai ser interessante para aquele problema que ela esteja passando. Qual a mensagem que você dá para essas pessoas que inclusive ainda têm receio de experimentar a acupuntura? Né? Não tenha medo, né? A acupuntura é uma técnica reconhecida, é uma técnica valiosa, que a gente não tem efeitos adversos. O tratamento não dói, tá? A acupuntura, ela é rápida, devido aí à técnica adequada. Sim. Então, não deixe de procurar ajuda, não deixe de buscar,
né? Para tentar um tratamento aliado aí ao que a pessoa já faz. Perfeito. Né? Ô, Silmara, quem quer conhecer um pouquinho mais do teu trabalho de forma específica, gostou aqui do que você trouxe de informação, como é que te encontra? Te encontra através das redes sociais? Você quer deixar um contato? A gente sabe que você atende aqui pertinho da rádio, aqui no Medical Center, mas as pessoas, como é que eu encontro, como é que eu faço para agendar aí um horário com a Silmara? A agenda é pelo telefone 67 991997887 e eu tenho o meu Instagram, Silmara Nomoto, e eu atendo aqui no prédio do Dourados Medical Center, em frente ao Parque dos IPs, na sala 411. Tá feito, então, portanto, se você quer conhecer um pouquinho mais, eu recomendo, tá? Com toda certeza, eu sou uma das pessoas que tenho essa curiosidade sobre isso, já vou agendar aqui com a Silmara para a gente dar uma passada por lá para ver também, mas quero te agradecer pela segunda vez que você já está aqui, teve lá nos primórdios da origem aqui do nosso Saúde e Bem-Estar, retorna agora para falar sobre isso, desejo sucesso e cada vez mais que a acupuntura possa crescer e ajudar tantas pessoas. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, Eva. Muito bem, obrigado a você também que esteve nos acompanhando aqui. Espero que você tenha aproveitado esse nosso conteúdo. Se você perdeu parte aqui do programa, não se preocupe, fica à sua disposição aí em nossos canais digitais, no Facebook, marque seus amigos, compartilhe esse conteúdo. Estava com a gente aí no YouTube, aliás, você pode ativar o sininho de notificações, você recebe a mensagem toda vez que a gente começar o programa. Mas é importante você deixar o seu like, se inscreva no nosso canal também, Rádio Grande FM, lá tem acesso à playlist com todos os programas que já foram ao ar ao longo desses mais de 5 anos aqui do nosso Saúde e Bem-Estar, e esse programa vai ficar à sua disposição. Obrigado a cada um de vocês por estar aqui com a gente. Na próxima semana estaremos de volta. Um abraço, até lá.